Obrigado, missionário. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez em segundo livro de Crônicas. Há um erro muito comum na leitura ou na vocalização do nome do livro. É o erro das pessoas chamarem Primeira Crônicas, Segunda Crônicas. Por que elas cometem esse erro? Porque lá no Novo Testamento, primeira epístola de João, segunda epístola de João, e realmente você pode usar o gênero feminino, mas para aqui não. Para aqui não é, nós não estamos diante de uma epístola, estamos diante de um livro. Então não é correto falarmos Primeira Crônicas, ok? Detalhezinho bobo, mas nunca é demais aprender, né? Segunda Crônicas, não fala nunca isso. Primeiro Crônicas, Segunda Crônicas, tá bom? Segundo de Crônicas. Aleluia. Capítulo 20. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá ajuntou-se para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Bom, vamos agora para o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Jaaziel era um profeta, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita e profeta, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor diz: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Versículo 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e estai em pé. Vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Versículo 23, ou melhor, 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, gravem isso, ao tempo em que eles louvaram a Deus com alegria, adoraram a Deus com alegria, neste tempo, nesta hora em que eles fazem isso, o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon,
e de Moabe, e os de Edom, né, os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e todos foram desbaratados. O que é que o Senhor fez para que eles fossem desbaratados, ou seja, destruídos? Versículo 23, isso é inédito, hein? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir. Ou seja, Deus permitiu que um espírito de ódio assolasse os moabitas e os amonitas. E esse espírito de ódio lançou o ódio dos amonitas e dos moabitas contra os edomitas. E de posse desse ódio, eles mataram todos os edomitas. Todos os filhos das montanhas de Seir foram mortos por essa estratégia de Deus. E vamos ver o que sobrou agora dos amonitas e dos moabitas. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se também. Então, por fim, aquele espírito de ódio também se apossou do coração dos moabitas e dos amonitas, que nunca foram amigos, mas o espírito de ódio fez com que eles nutrissem ali um ódio desmensurado uns pelos outros, e após o derramamento do sangue dos edomitas, dos moradores dos filhos das montanhas de Seir, eles mataram-se mutuamente também. Não ficou uma alma viva. Uau! O que Deus não é capaz de fazer para te proteger? Depois dessa, né? O que Deus não é capaz de fazer para te abençoar? Aleluia! E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda, cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, que em hebraico quer dizer bênção, porque ali louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar de Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Versículo 29. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras. E o reino de Josafá, versículo 30, ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Amém? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Peço a vocês que ao longo da semana estudem os capítulos 19 e 20. Ok? Esses 2 textos sagrados, sublinhem. Qualquer dúvida, me manda um WhatsApp pedindo explicação. Não fica engolindo dúvidas. Ok? Em nome de Jesus, é importante que vocês, como eu disse ao abrir o culto, mais do que se envolverem com a pregação, se emocionarem com a pregação, é importante que vocês aprendam o como
irão vocês alcançarem essa bênção. Qual é a bênção? A bênção de saber como se comportar diante de uma batalha espiritual. Há uma maneira que você deve se comportar diante de uma batalha espiritual. Diante de qualquer batalha na tua vida, há uma maneira bíblica para você se posicionar, tomar posição. E há uma maneira, e essa maneira é a maneira vitoriosa. É a maneira que vai te trazer vitória. Mas muitos são aqueles que não tomam esta posição. A posição bíblica. A posição que está dentro da vontade de Deus. Muitos são aqueles que, ao contrário, tomam outra posição. Observem o início do texto. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, amonitas, e com eles alguns dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá. É importante que você tenha em mente o seguinte: do ponto de vista da geografia bíblica, você tem que fazer uma análise desse texto. Por quê? Porque se você não recorrer à geografia bíblica, você vai perder uma lição preciosa deste versículo 1 do texto. Onde está a lição preciosa? Está na geografia bíblica. Quando vocês situam geograficamente em que cidades habitavam os moabitas e a posição geográfica dos moabitas em relação a Jerusalém, a posição geográfica dos edomitas em relação a Jerusalém, a posição geográfica dos amonitas em relação a Jerusalém. Você vai perceber algo que é pregado por muitos pregadores, não há dificuldade alguma, mas a lição é muito preciosa e ela não pode ficar oculta. O que é que você vai perceber? Perceber que esses povos, eles eram vizinhos de Israel. Lembra-se que Cristo, quando esteve na terra, ele mandou você se proteger com relação a um grupo de pessoas da tua convivência. E Jesus disse: tome cuidado, se proteja em relação às pessoas que estão próximas a você. É como se Deus dissesse para mim: João, de todos os membros da igreja, os mais próximos são os mais perigosos. É como se Deus dissesse para você: os teus inimigos, Jesus disse, estão na proximidade, ou seja, eles estão num grau de proximidade de você tremendo, eles estão na tua casa. Jesus rasgou o véu. Rasgou o véu. Eu estava falando com a Alessandra, não essa, a Alessandra, a sobrinha da Regina. E aí, antes do culto, ela me falou de algo trágico. Eu quase disse a ela: você está antecipando a minha mensagem, parte da minha mensagem. Porque ela contou de uma parente dela, irmã dela, que está com câncer, numa situação limítrofe.
E por mais que a Alessandra volte-se para a irmã e diga: afaste-se dessas tuas amigas que só te oferecem bebida alcoólica, que só te oferecem cigarro. Fique longe dessas pessoas, porque a bebida alcoólica e o cigarro te levaram a esse estágio de câncer. E a você permanecer nisso, você vai de mal a pior. E pode perder o teu bem mais precioso, que é a tua vida, a tua alma. E ela, com lágrima nos olhos, antes do culto, disse: ela não quer me ouvir. O que é que falta na irmã da Alessandra? Falta discernimento da gravidade da mensagem de Jesus. Às vezes nós cristãos também não temos esse discernimento. Não temos. E nos apegamos às pessoas de acordo com a proximidade delas. E é tudo que Deus não quer. Porque o princípio de Deus para nós, nas nossas relações, qual é o princípio dele para nós? Proteja, cuide, socorra daquele que é o teu mais próximo. Só que Deus não está falando de proximidade geográfica. Deus está falando de uma proximidade em termos de necessidade. Quem é o meu mais próximo? É quem mais precisa de mim hoje. Você está entendendo? Não tem nada a ver com proximidade familiar, proximidade geográfica. A proximidade a que Deus se refere é a proximidade em termos de necessidade. Tanto isto é verdade que no texto em que Deus dá esse ensinamento, ele usa a parábola do bom samaritano. E ele dá o exemplo de dois religiosos que descumpriram esse mandamento. E para os dois religiosos, tanto o sacerdote quanto o levita, o mais próximo deles, que mais necessitava do socorro deles, era aquele homem que tinha saído de Jerusalém em direção a Jericó e foi assaltado, estava meio morto no chão. Você está entendendo? Então, as pessoas que mais precisam de nós são as mais próximas. São aquelas que Deus mais quer a nossa atenção voltada para elas, para socorrê-las. E isto não tem nada a ver em proximidade familiar ou proximidade de distância geográfica. Quando se trata de proximidade geográfica, aí o princípio é contrário. Abre olho com Pedro. Jesus comia com Pedro, almoçava com Pedro, tomava café da manhã com Pedro, mas ele vigiava com Pedro, porque ele sabia quem era Pedro. Ele conhecia as fraquezas de Pedro. Não tenta ser mais justo que Jesus. Não tenta ser mais sobrenatural que Jesus, mais poderoso que ele. Se ele próprio teve que tomar cautela, você tem que tomar cautela. Esse princípio está aqui no versículo 1. Por quê? Porque não foi... Israel não sofreu o ataque de nenhuma nação poderosa. Em termos de poder bélico, poder militar. Não eram nações poderosas no âmbito militar. Nações poderosas eram Babilônia, o Egito, a Assíria. Eram nações de longe. Veja que Israel é invadido, Judá é invadida
por vizinhos. Vizinhos. Pessoas próximas. Então, observa esse princípio e tome cautela. Não estou dizendo para você se afastar de toda pessoa que é próxima a você. Não faça isso, jamais. O princípio não é esse. O princípio é você ficar na torre de vigilância com qualquer pessoa, especialmente com as próximas. Porque você tem que vigiar com as pessoas próximas, porque das pessoas próximas, naturalmente você não vê risco. São próximas. Você vê risco dos distantes, dos desconhecidos. Mas de maneira natural, no mundo natural, nós não conseguimos, sem a ajuda do Espírito Santo, ver risco nas pessoas que estão próximas. E Deus quer que você entenda ao contrário. O poder de destruição de uma pessoa próxima é muito alto. Sabe qual é a pessoa mais perigosa na vida de um político no Brasil? A esposa. Toda vez que um político se separa, cai em desgraça. Porque ela sabe de tudo. Ex-esposa de político é uma felizarda. Exerce domínio completo na situação. E o contrário vale para as mulheres, né? As mulheres que são casadas. Normalmente, os maridos, por causa da proximidade, sabem de coisas que ninguém sabe. Se a mulher tem uma vida torta como político, e eu dei o exemplo de político que é mais fácil você capturar, mas isso vale para qualquer situação da vida. As pessoas mais perigosas na tua vida são os teus confidentes. É aquela pessoa que você diz, mas ela é minha amiga. Só que você se esqueceu que ela também tem um amigo. Ok? Jesus diz para você nessa manhã, sobe na torre de vigilância. Ame as pessoas distantes, ame as pessoas próximas. Não mude o teu amor pela proximidade. Ao contrário, se são próximas, merecem o teu carinho. Mas fique na torre de vigilância. Ok? Porque são as pessoas que mais têm potencial para te atacar, para te atingir. Tá bom? Sabedoria. Sabedoria. A Bíblia diz, é a coisa principal. De nada adianta orar, de nada adianta jejuar e na prática não ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2 diz, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. Aqui tem um outro princípio, quase que imperceptível. Qual é o princípio? É que os inimigos que você muitas vezes não conhece, e na maioria das vezes eles estão num grau grande de proximidade de você, esses inimigos, quando o objetivo deles é te destruir, eles se unem. Ainda que eles se odeiem. Lembram que Deus capturou eles e matou através do ódio que eles nutriam uns pelos outros? Deus só botou um demôniozinho lá para incentivar o ódio. Mas o ódio já existia. Olha para essa guerra de Israel.
Consegue contemplar a guerra de Israel atualmente? Você sabia que os muçulmanos, eles em regra são divididos em dois segmentos principais religiosos: os sunitas e os xiitas. O Irã, por exemplo, é uma nação muçulmana xiita. O Iraque é uma nação muçulmana sunita. São dois segmentos religiosos dentro daquela cultura religiosa comum dos dois, ou seja, sobre a liderança do Alcorão. Estão compreendendo? Se você for estudar no mundo natural como eles se consideram, por exemplo, vocês vão perceber que o Irã, a maior parte da sua existência, viveu em guerra contra o Iraque. A Arábia Saudita, que é sunita, é uma das nações mais odiadas pelos xiitas iranianos. Quando você estuda esses relacionamentos no mundo natural, você vê que os muçulmanos têm uma característica comum a quase todos eles. Não vou falar todos porque eu seria injusto, mas uma característica comum dentro dessas duas divisões macro da sociedade muçulmana. O que há de comum? O mesmo ódio que todos eles, sunitas e xiitas, nutrem contra os judeus, eles têm entre eles. É bíblico. A Bíblia não erra. A Bíblia não erra. Por isso que Deus vai aproveitar o ódio que eles tinham antes da guerra, uns pelos outros. Não se espantem se Deus vier com essa solução para proteger Israel na futura guerra Gog e Magog, que será uma guerra bíblica, está prevista na Bíblia, não se sabe quando vai ser, né? Há uns que creem que ela já começou aí, já é o início, né? Já é o início dela, esse movimento bélico, não é? Em torno do Hamas, já é o início, não se sabe. Há outros que entendem que não é para agora. Esses outros que entendem que não é para agora, reconhecem, eles compreendem que Gog e Magog nada mais é do que um outro nome bíblico que é dado à guerra do Armagedon, que vai acontecer no final da grande tribulação, onde Israel será cercado pelos exércitos do anticristo. Quem serão, né, esses exércitos? Gog e Magog. É uma das visões de interpretação bíblica, não se sabe. Interessante que Deus pode usar a mesma estratégia, aproveitar o ódio que eles nutrem-se mutuamente, que é tanto quanto o ódio que eles têm pelos judeus. Deus pode aproveitar. O fato é que você tem que tomar extremo cuidado com as pessoas próximas a você. Abra o teu coração, mas não abra todo. Todo é para Jesus. Dá para entender meu vocabulário? Só Deus merece o teu coração inteiro. Mais ninguém, mais nenhum ser humano merece o teu coração inteiro. Guarde sempre uma reserva em que você possa ter sabedoria, se autoproteger, que você possa ver uma solução
no meio desse túnel escuro que pode acontecer de um ataque qualquer. E lembre-se, os próximos, eles têm conhecimento de coisas que os distantes não têm na tua vida. Por isso, eles têm um potencial de perigo ainda maior. E mais do que isso, há pessoas próximas a mim, próximas a você. O amor delas por mim e por você é de língua. É de boca. Lembra Jesus? Esse povo me adora com os seus lábios. Coração não. O grande perigo é quando você tem extrema confiança em alguém que é próximo a você e que você não conhece o coração. E você ingenuamente entregou todo o teu coração. Todo o teu coração só para Deus. Só para Deus. Ele pede todo o teu coração. Ele não aceita 90%. Ele não aceita 50% nem 95%. Ele quer 100% do teu coração. Mas se você der o teu coração, der o teu amor por inteiro a uma pessoa próxima, lembre-se, essa pessoa próxima sabe de coisas que os distantes não sabem. Ela pode portar os teus segredos. E mais, elas podem nutrir por você um amor falso, que na verdade se traduz na hora de uma guerra, aí ele se revela como ódio mesmo, como aconteceu aqui. Você sabia que séculos antes desse episódio, séculos, nós estamos aqui em que tempo? Nós estamos... Josafá, ele é o quarto rei posterior a Salomão. Ele é o quarto rei. Depois de Salomão veio Roboão, Abias, até chegar em Josafá. Ele é o quarto rei. Então estamos ali 400 anos depois de Salomão. A Bíblia nos diz, vindo para 1000 anos antes, a Bíblia nos diz que assim que o povo de Israel entrou em Canaã, Deus disse para Israel: não parta para a guerra, não se aproxime e não entre nessas nações. Moabitas, Amonitas, Edomitas. O próprio Deus, porque havia um parentesco ali, o próprio Deus quis protegê-los de Israel, porque Israel estava com mandato de Deus para destruir tudo. Mas Deus protegeu essas 3 nações, pois foram eles, os próximos, os de parentesco, que agora se levantaram para destruir Jerusalém. E destruir uma Jerusalém, um Judá, comandado por um rei bom, um homem bom. Um homem que cometeu falhas na sua gestão como rei. Ele cometeu na sua vida pessoal. Ele resolveu casar com a filha de Acabe. Olha que decisão desgraçada. O cara escolheu Acabe para ser sogro. E pior, ganhou Jezabel de gorjeta como sogra. E ele acabou, por força de pressão familiar, fazendo aliança com Acabe. E depois, o filho de Acabe foi corregente na parte final do reinado de Acabe. Ele corregeu o reino de Israel com o rei Acabe e Acasias. E o Josafá faz aliança com Acasias. É por isso que Jeú, no capítulo 19,
repreende Josafá. Como tu faz aliança com os inimigos de Deus? Como tu ousa amar aqueles que odeiam a Deus? Deus usou Jeú como profeta para declarar que por causa daquilo Deus ia punir Josafá. Mas Josafá, do ponto de vista da comunhão com Deus, era uma comunhão perfeita. As falhas dele ocorriam decorrentes dos laços familiares que, por não agir com vigilância, ele acabou precipitadamente construindo. Sabe aquele filho que você fala, não namora essa pessoa, não namora essa pessoa, não noiva com essa pessoa? Pois é, com aquela pessoa que ele vai namorar, vai noivar e vai casar. Aí tu fica lá na arquibancada esperando o dia para chorar junto com ele. Esse é o problema. É o problema. Não faça isso, não dá esse passo. Aquela menina que não ouve a mãe, não ouve os mais velhos, não ouve Deus, não consulta ninguém, não segue opinião de ninguém, ensimesmada, orgulhosa, é ovelha, e ao invés de procurar um cordeiro para namorar, procura um gato. E o cordeiro, ao invés de procurar a ovelha, procura o quê? Cachorra. Vai dar certo a união do cordeiro com a cachorra? Vai dar certo a união da ovelha com o gato? Ah, mas ele é um gatinho. É, vai te dar na cara. Tu vai sangrar, vai chorar com as unhas do gatinho na cara. Porque Deus estabelece princípios e Deus não erra. Deus conhece o fim desde o início. Deus não se surpreende com nada. Mas aqui tem um versículo que diz assim, é o terceiro. Então Josafá temeu. Existem duas formas de temores na Bíblia Sagrada. Existe o temor bom. Quando se teme a Deus, é um temor bom. Concordam? É um temor segundo Deus. Mas existe o temor medo, que é o temor que não provém do Espírito Santo de Deus. Ele provém de um demônio chamado espírito do medo. Qual a diferença desses dois temores? O rei Josafá, quando a Bíblia diz que ele temeu, esse temor era um temor segundo Deus. E como é que você identifica isso? Com as atitudes que ele vai tomar por força do temor. Se nós, como cristãos, tememos alguma coisa ou alguém, o que vai denunciar a natureza do temor é o nosso próximo passo. Qual foi o próximo passo dele? Buscar a Deus. Demônio nenhum está interessado em te levar a buscar a Deus. Concordam? Qual foi o próximo passo dele? Orar, jejuar, ir para a casa de Deus. Aí você observa que todos os passos que ele dá são passos que não o fazem retroagir na comunhão com Deus. Não o fazem recuar na comunhão com Deus. Ao contrário, é um temor que o impele, o impulsiona a se lançar com mais fé, com mais confiança no próprio Deus. Tanto que ele busca a Deus, parte para orar, parte para jejuar e se tranca na casa de Deus. Vai para a casa de Deus. Isso é muito importante.
Em que aspecto? No aspecto de que muitos crentes, muitos cristãos bem intencionados, mas sem discernimento espiritual, não sabem distinguir um temor do outro. Para ele tudo é medo e reagem com medo. O que é que eles podem fazer? Eles podem, por força do medo, por força do temor, se afastarem da igreja, diminuírem a sua frequência nos cultos. Tem gente que é assim, está no meio de uma batalha, aí ele dobra a quantidade de trabalho, dobra a quantidade de ocupações, se afasta da igreja. Olha, pastor, eu venho lhe comunicar que para mim está difícil, eu tenho que dobrar minha jornada, porque eu tenho dívidas e eu só posso vir à igreja na Santa Ceia uma vez por mês. Pensa num crente sem noção, num cristão sem Deus. Que confia na força do braço. Acha que a força do braço substitui o poder da fé. O braço dele é mais poderoso, ou dela. Isto é falta de discernimento. E essa pessoa, crente sem noção, o diabo vomita assim no ouvido e ela acaba acreditando que é Deus. Busca trabalhar mais, se ausenta da casa de Deus. Quem for contra essa visão é fanático, é religioso. Entrega-se a trabalhar o que você puder. Só quem sabe da tua vida é você. São palavras do diabo, do demônio. E como é que essa pessoa tem a chance de descobrir que a natureza dessas palavras, desses pensamentos, a natureza está no diabo, não em Deus? A origem está em Satanás, não em Deus. Está nas trevas, não na luz. Como ela pode descobrir? Se ela conseguir ter mínima capacidade de discernimento e avaliar o seu próximo passo. Se o próximo passo mostra para ela que ela está recuando em Deus, apesar de avançar no trabalho, avançar na vida honesta, avançar na luta, no labor do dia a dia, mas na medida em que ela recua em Deus, na medida em que ela se ausenta da casa de Deus, que ela diminui a frequência no quarto secreto em oração, que ela não tem mais condições físicas por estar dobrando jornada de estar jejuando, ela recuou na oração, na casa de Deus e no jejum. Ela tem que entender que a origem daquele temor está no diabo, no demônio, não em Deus. Engraçado que Deus aqui, Ele mostra que até agora ali, versículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, a ideia que se tem é que aquilo ali era uma guerra perdida. Você consegue ter essa percepção na leitura? Do ponto de vista do raciocínio humano, era uma guerra perdida. Não havia como Judá prevalecer, porque, entenda, no confronto de Judá com essas nações, Judá continha apenas 2 tribos de Israel. As outras 10 tribos estavam no reino do norte, não em Judá. Josafá era rei de Judá. Ou seja, o exército
que ele dispunha era um exército muito reduzido. Não era o exército que Salomão dispunha, que Davi dispunha, que reunia todas as tribos de Israel. Ele era um exército pequeno, um exército pequeno. Então o sentimento que você tem na leitura é: esta guerra está definida, não há como. Por isso que ele temeu. Ele temeu por quê? Porque o raciocínio dele do mundo natural, qual foi? Foi o raciocínio: como é que eu posso prevalecer? Como é que eu posso ir à guerra? E Deus, para assustá-lo e provar a fé dele, Deus manda ele ir à guerra. Deus sabia como ia vencer aquela guerra? Deus sabia. Deus sabia que ele, Deus, era suficiente para vencer aquela guerra, jogando uns contra os outros e todos se matando mutuamente? Deus sabia. Então por que Deus manda que ele: amanhã eu quero que você vá à batalha? Para testar a fé. Não é que Deus precisasse dele na batalha. Mas Deus, ele em código, ele bradou isso através do profeta: nesta batalha não tereis que pelejar, mas eu quero que você vá à batalha. Aleluia. Nessa guerra, eu quero te dizer que essa guerra é minha, não é tua. Nessa guerra, quem vai lutar sou eu, mas tu tem que ir à batalha, tem que ir à batalha. Eu quero te ver no campo da batalha amanhã. Precisamos entender Deus. Deus nos testa. E Deus, ele é capaz de... Isso você tem que carregar na tua alma, no teu coração. Deus, ele é capaz de transformar uma derrota já consumada no mundo natural, infalivelmente consumada, uma derrota inapelável, uma tragédia que se avizinhava. Todo o exército seria dizimado, Jerusalém seria invadida, o templo seria destruído, as mulheres seriam levadas cativas, as virgens seriam estupradas. O cenário era catastrófico, pois Deus, ele é capaz, e isso você tem que entender e gravar na tábua do teu coração. Deus é capaz de transformar o cenário mais catastrófico que aparentemente está sendo construído diante dos teus olhos, diante da tua mente, da tua alma, do teu coração. Ele é capaz de transformar tudo isso numa vitória inimaginável, numa vitória sem precedentes na tua vida. Você precisa ter essa compreensão. Precisa. Eu estudando esse texto aqui pela enésima vez, eu me emocionei bastante com o versículo 19. Leiam lá comigo. Vamos começar no 18. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Grava isso. Todos se lançaram em adoração. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz baixa, não. Pouco alta, não. Muito alta. Ou seja,
muito júbilo, muita alegria, muito fervor. É esse o louvor que Deus quer da nossa igreja. É esse o louvor que Deus quer de cada coração nessa igreja. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Você entende o que está escrito aqui? Eu vou traduzir para você. Está escrito o seguinte: ele, Josafá, ele deu ordem a todos os levitas, todos os cantores, todos os que empunhavam instrumentos de som, todos os que cantavam, para irem à frente do exército. Meu Deus. À frente do exército. Como demonstração, como exercício de fé, de que ele, Josafá, cria no poder do louvor. Ele cria no poder da oração. Ele estava ali mostrando para os exércitos inimigos, que eram um bando de ímpios, incrédulos, mostrando para eles que eles seriam vencidos principalmente pelo poder da fé deles no louvor, pelo poder da fé deles na adoração. Ele tinha fé de que o louvor e a adoração dariam cabo aos inimigos. De alguma maneira sobrenatural, o louvor e a adoração, por si só, derrotariam os inimigos. E para demonstrar isso, ele não permitiu que a banda fosse nos fundos, que a banda ficasse depois dos exércitos. Ele bota os soldados para trás, ele leva os soldados a um lugar de segundo grau de importância, tira os soldados da frente da batalha e põe no confronto imediato. Antes do exército, ele põe o louvor. Uau! Brincou com Deus, chamou Deus para a briga. Isso é um nível de fé que poucos cristãos têm. Às vezes eu tentando aqui na igreja mostrar um pouco desse nível de fé, eu às vezes ensino, né? Em alguns estudos eu ensino: nunca ore sem adorar primeiro. Nunca faça. Não entra aqui de uma maneira destrambelhada e pega o microfone e sai, né, no meio da madrugada, ou sai no meio da noite aqui os homens, orando ao Senhor. Não faça isso. Adorem a Ele. A Bíblia diz que Deus habita entre os louvores. Os louvores, eles têm poder de atrair Deus para você. Você não vai atrair Deus pelo poder da oração. Você não vai atrair Deus para o teu problema por causa das tuas lágrimas. Deus escuta choro de crianças que perderam mães todos os dias nos cemitérios do mundo inteiro. Deus escuta choro de mulheres que perderam o casamento, maridos que destruíram seus lares. Deus está cansado de escutar tudo isso e nada disso comove Deus. Mas a Bíblia mostra uma coisa que comove Deus: o louvor e a adoração.
Aqueles mais antigos aqui sabem a luta que eu tive ao longo dos anos aqui para termos um louvor como temos hoje. Hoje esse louvor é uma glória. É uma glória. Deu para entender? Mas esse louvor é uma glória fruto da resposta de Deus àqueles que dentro do louvor e aquelas que dentro do louvor, eu inclusive, que queremos oferecer a Deus um louvor diferenciado em termos de unção, uma adoração diferenciada. E para oferecer aquilo que é diferenciado, não precisa muito conhecimento de técnica musical, não precisa muito conhecimento de partitura, precisa mais de vida consagrada, precisa mais de ter amor, não ter timidez de bradar alto, não ter timidez de cantar alto, não ter bloqueio mental, psicológico, que algumas ainda têm, de cantar alto, louvar alto, adorar. Tem que quebrar esse bloqueio. Nós ainda temos esse bloqueio dentro da equipe de louvor. E assim que esse bloqueio for rompido, a glória vai dobrar. Porque ainda a timidez bloqueia algumas pessoas. Isso foi uma escolha que ele fez. Ninguém havia feito isso antes dele. Nem Salomão, nem Davi, ninguém. O cara endoidou. Ele vai para a guerra, pega as armas, bota tudo lá para trás. E ele bota os levitas para tocar. Ele bota a banda para tocar. E a banda começa a dar lugar, porque viu o grau de loucura dele. Falou, bom, o grau de loucura dele é violento. Já que a gente vai cantar, vamos entregar a alma nesse negócio. E a Bíblia diz que quando eles fazem aquilo, Deus cria emboscadas para os inimigos. Olha o que Deus está dizendo para você. O teu louvor, a tua adoração, antes da tua oração, é 1000 vezes mais importante que a oração que tu vai falar. Deus está cansado de ouvir aquelas orações. Você está repetindo orações há 3, 4, 5, 10 anos. Sabe aquele caderninho de oração que você tem? Eu tenho também. Deus não suporta mais aquilo. Mas eu estou lá agarrado nele. E você também. Mas o que me permite estar agarrado nele? É a adoração que eu adoro antes. Eu me perco na adoração. Quando eu vejo, já cantei uns 15 hinos. Não estou nem mais preocupado com a hora. Isso não importa se é madrugada, se é amanhã, se é tarde, se é noite. Não importa, porque você se embriaga. É uma embriaguez espiritual. Entenda. Você se embriaga de Deus. Deus fica inebriado com a tua embriaguez nele. E você vê que isso acontece aquilo. E aconselhou com o povo e ordenou a que todos... Aleluia. A versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo. O que é júbilo? Voz alta, alegria. Dá para entender? Voz alta, alegria. Respeitando sempre a liberdade do teu irmão. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O que provocou o desbaratamento? O que significa a expressão desbaratados? Destruídos, aniquilados, vencidos, derrotados. O que levou Deus a desbaratá-los, a destruí-los, o que levou Deus a promover emboscadas contra eles, planejar uma emboscada, Deus está dizendo assim, foi
Trocando em outras palavras, foi justamente quando eles começaram a me louvar, foi justamente quando eles começaram a me adorar, que veio em mim o plano, o projeto de como eu iria decidir essa guerra. Eu decidi lançar uns com os outros no meio do louvor. A Bíblia é como se a Bíblia estivesse dizendo que o louvor produziu em Deus a estratégia. A adoração produziu em Deus. Não é que Deus não tivesse milhões de estratégias. Ele tinha, mas aquela, ele está dizendo, ficou decidida na hora do louvor. Aleluia. É mais importante que toda oração que você pode orar. Vai orar 1 hora, passa meia hora adorando a Deus. A Bíblia diz, não te precipite com a tua boca em falar palavras para Deus quando entrar na presença de Deus. Não te precipite. O que Deus está querendo dizer? Eu quero o teu louvor. Eu quero a tua adoração. Me atraia com a tua adoração, com o teu louvor. Não me atraia com essa conversa mole que eu ouço todo dia você falar comigo dessas orações. Eu vou escutar. Mas o senhor não quer escutar? Quer. Pedir, dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Eu sou o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Eu não mudo, mas pelo amor a meu filho, adora. Para de pedir, bater, buscar. Entenda, em nome de Jesus, adora. Passa tempo em adoração. Nunca ore sem adorar primeiro. E não é adorar uma musiquinha nem duas, não. Escolha hinos de unção. Não é qualquer música, não. Eu tenho um filho com 31 anos, vai fazer 32. É mais crente do que eu. Vocês sabem quem é, o Natan, né? E o Natan e eu ficamos trocando hinos, né? E eu tentando ajudá-lo na igreja dele, que é o líder de louvor lá na igreja dele. E ele tentando me ajudar aqui. E eu falei para ele outro dia, eu falei, filho, eu já estou sem graça contigo. É por quê, pai? Porque, cara, eu só te digo não. Todo hino que tu manda eu não. Isso já está me constrangendo, dá a aparência que eu tenho alguma coisa contra a tua sintonia musical. Mas não é. Tenta me entender o que é unção, meu filho. Tenta entender o que é pegada de hino. Tu me manda rock, meu filho. Tu acha que eu vou louvar rock na igreja? Não consegue entender de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é qualquer hino que você pode adorar a Deus de joelhos antes de orar. Não é qualquer um, não. Vai para a harpa cristã. E lá tem hino que nem Deus aguenta. Então seleciona. Vai para o cantor cristão. Lá tem hino que nem Deus aguenta. Seleciona. Começa adorando o Espírito de Deus. Separa letras de unção para você. Porque qual é o momento do clímax? Você vai conferir o que eu vou te falar. Qual é o momento do clímax da tua oração? O clímax da tua oração não acontecerá propriamente na oração. O clímax, ele acontecerá no louvor. Será durante um momento, um ponto do louvor em que você vai experimentar quebrantamento. Você vai chorar. E não vai chorar por piedade do que você está passando, não, porque isso não é quebrantamento. Isso é dor de cotovelo. Entenda, você vai chorar sem entender por quê. Você vai chorar sem uma razão aparente. E aquele pranto ali, ele é o sinal que você está no topo da tua comunhão ali com Deus. Entenda, é esse topo que você tem que alcançar toda vez que você se propõe a dobrar o joelho para orar. Não vá orar sem esse desejo. Não vá orar sem esse intento de alcançar o cume da montanha. A oração é como uma montanha. Você vai subindo e chega no cume. O cume não acontece na oração propriamente dita.
O cume acontece na adoração. Começa a experimentar na tua vida privada. Começa a experimentar o quê? O poder da fé que você tenha no louvor. O poder da fé que você tenha na adoração. Para em casa, medita nesses 3 versículos. Veja, deixa Deus te mostrar a fé desse rei. Uma fé linda, louca, inimaginável, incomparável. Dele colocar levitas em quantidade, gente em quantidade, adorando, louvando, em altas vozes, com júbilo, com alegria. Entende? Vamos pegar o nosso louvor da igreja, aprimorá-lo cada vez mais em tudo isso. Voz alta, né? Sem exagero, sem exagero. Voz alta, júbilo, alegria. Dá para entender? Júbilo, alegria, unção. Se nós alcançarmos isso, os milagres podem acontecer durante o louvor. Porque aqui, o maior milagre aconteceu durante o louvor. Aleluia. Foi durante o louvor que Deus criou as emboscadas. Foi durante o louvor que Deus estabeleceu o plano que Ele ia executar. Aleluia. Foi durante o louvor. Muitas vezes, eu me lembro que uma vez eu passei por uma provação, foi a pior da minha vida até hoje. E eu passei alguns anos sem ver luz no final do túnel naquela provação. Não via luz de maneira alguma. Várias vezes em oração eu disse para Deus: Deus, eu vou para o buraco, tu vai comigo. Eu não abro mão do meu pastorado, eu não abro mão do evangelho, não abro mão da minha comunhão contigo, não abro mão de nada. Vou agarrar no teu calcanhar, vamos cair no buraco juntos se eu cair nesse buraco. Na mesma hora veio um hino na minha boca. Na mesma hora. E era um hino que eu já não cantava, e acabei esquecendo dele também. Era um hino que eu já não cantava há muito tempo, mas falava do Deus do impossível. Que todas as coisas eram possíveis para que Deus. E eu comecei a cantar aquele hino. Destampei de chorar cantando aquele hino. Irmãos, creiam, no dia seguinte a realidade mudou completamente naquele episódio na minha vida. A guerra que estava perdida, Deus transformou em vitória. Numa fração de horas de distância de um dia para o outro. Uma guerra que durava anos a fio. Eu já tinha perdido o número dos anos daquela guerra. Pois Deus virou o quadro em horas. Entenda. Aqui Deus vai virar em minutos. Minutos depois do louvor, o quadro já vai ser outro. Eles obedecendo a Deus, eles vão para o campo da batalha. Mas eles não sabiam que eles iam só para arrecadar as riquezas dos exércitos dos inimigos. Eles só iam para isso. Para levarem consigo os despojos, as riquezas, o ouro, a prata, tudo que eles traziam de vitórias que eles tinham tido contra outros reinos, eles deixaram ali no campo. Por isso que o lugar foi chamado de Vale de Beraca, Vale da Bênção. Deus transformou a derrota mais inapelável numa vitória completa na vida de Judá. Tudo porque o rei de Israel fez a diferença. E o povo seguiu o rei. O povo imitava o rei. O povo agia conforme ele via nas atitudes do rei. O rei foi jejuar, o povo foi jejuar. O rei foi orar, o povo foi orar. O
O rei foi adorar, o povo foi adorar. O rei foi louvar, o rei foi para a casa de Deus, o povo foi para a casa de Deus. Hoje há crentes que não pensam nada disso. Levanta-se a guerra na vida deles. A primeira decisão deles é a pior possível. Pastor, não posso mais vir tanto à igreja. Há pessoas que não dá nem vontade de responder nada, porque não adianta. Não é, depende de fé. Aí deixa Deus mostrar, para não ser palavras do pastor que fiquem gravadas no coração, não é? Mas a pessoa tem que ter um mínimo de discernimento. Se você está na presença de Deus, prepare-se para a batalha. Se você está agradando a Deus, prepare-se para a batalha. Prepare-se. O diabo não vai deixar você barato nessas vitórias. Ele vai te provar. Ele vai te tentar. Ele vai levantar guerras na tua vida. E quando as guerras se levantarem, não fique impressionada ou impressionado com o tamanho da batalha, o tamanho da guerra. Salomão disse em Provérbios: não ponha teus olhos olhando o vento. Não olha o vento. Não olha para a grandeza da tragédia. Olha para a grandeza de Deus. Olha para os recursos infinitos do teu Deus. Olha para o que Deus é incapaz de fazer para te ajudar. Ele é capaz de tudo. 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 Entenda em nome de Jesus Cristo. Abraça essa mensagem. Porque ela não é só uma mensagem, ela é um ensino bíblico. Ela te explica como vencer a batalha. E esse como começa em você ter temor. Mas um temor que te aproxime de Deus. Um temor que te conduza para a presença de Deus. Um temor que te conduza a orar. Conduza a jejuar. Conduza para a casa de Deus. Conduza para se consagrar. Te leve a você adorar a Deus cada vez mais. Cuidado com o temor invertido. Cuidado com aquele temor que faz você recuar. Se distanciar das coisas de Deus. Não tenho mais tempo. Agora minha vida se chama trabalho. Tenho muitas dívidas. Então tenho que me dedicar a trabalhar. Muitos caíram da sua posição na igreja. Olha, cuidado. Tem um salmo na Bíblia, acho que é o Salmo 107 ou 101:7. Diz assim: aqueles que estão de engano não ficarão na minha casa. Não é eles que vão embora, Deus vai tirar. Às vezes a pessoa, eu vou embora daquela igreja. Não, não vai embora, não é Deus que tirou você de lá. Entendeu? Deus não deixa. Porque um pouco de fermento leveda a massa toda. Uma pessoa que está de engano, se enganando e gostando de enganar a Deus, essa pessoa vai contaminar todo o rebanho. Então o próprio Deus tira. Tira. Entenda em nome de Jesus. Aleluia. O teu Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você imagina. Efésios 3:20 diz: ora àquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pede ou até imagina, espera. Mas segundo o poder que opera em você. Então o poder tem que estar em você. O Espírito Santo tem que estar em você. Esse poder do Espírito tem que ser liberado na tua vida. É em prol do milagre na tua vida. Não recua nunca. Não recua nunca. Mas a guerra é porque o Senhor não entende o problema que eu estou passando. Não recua. No pior problema da minha vida, eu te falei do segundo pior. Mas antes desse houve um pior do que o segundo pior. O pior de todos os problemas da minha vida me obrigou durante um tempo. Eu era promotor criminal no centro da cidade. Eu ia à igreja todos os dias. E a minha igreja não era ali no centro, não. Era em Realengo.
eu pegava a Avenida Brasil todo dia para ir à igreja. E não é porque eu queria, é porque eu precisava para sobreviver. Eu precisava de me oxigenar de Deus. Há pessoas que têm preguiça de ir à igreja. Olham a casa de Deus como fardo, como peso. Se cansam, vem 2 vezes a semana, já reclama. 3 vezes a semana começa a reclamar. Entenda, em nome de Jesus, é a casa do teu Deus. Não vai haver um dia que você entre na casa do teu Deus que tu não saia com uma vitória. Você pode até nem saber qual é a vitória, mas que tu está saindo com vitória, você está. E eu precisei, durante 3 anos da minha vida, a viver praticamente, só faltei morar dentro da igreja, lá em Realengo, para eu não dar um tiro na minha cabeça. Cheguei a botar arma na cabeça. Você entenda, há lutas e lutas na vida, mas não deixa nenhuma batalha te tirar da casa de Deus. Não deixa nenhuma batalha te afastar da casa de Deus. Quando você começar a se afastar, se liga, porque você está dormindo. E Deus só tem uma palavra para aquele que dorme. Desperta, ó tu que dormes. Levanta, põe-te de pé. Depois em casa estuda esse texto, assinala com uma caneta. Quantas vezes que a Bíblia diz: e Josafá estava de pé, e Josafá estava de pé. O diabo não gosta de derrubar nenhum crente caído. É desonra para ele. O que dá honra, grandeza a Satanás é derrubar o crente de pé. Só que para derrubar o crente de pé, ele vai ter que enfrentar o crente, a unção do crente, a fé do crente, o sangue de Jesus, o poder de Deus, o Espírito Santo. Deu para entender? Mas é a glória de Satanás derrubar um crente de pé, derrubar caído, bater em defunto. Qual é a glória? Nenhuma. Nenhuma. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, em nome de Jesus. Fica de pé para a glória de Deus, amém?